E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12, para que estivessem com ele, e os mandassem a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, e Felipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão cananeu, e Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que sequer podiam comer pão. E, quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, ou seja, a família de Jesus, irmãos, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Deus errou, e, pelo príncipe dos demônios, expulsa os demônios. E, chamando-os assim, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Pois, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Pois, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Pois, se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito em mim. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, segundo a lei brasileira, todo jovem, quando completa 18 anos, ele tem o dever de se alistar para servir ao exército. Isso aí é uma lei. Agora também há uma abertura para o sexo feminino também, se optar. E ele precisa se apresentar com a sua documentação, e ele vai entender ali algumas orientações, e ele vai decidir se ele quer, se ele não quer. Alguns têm a vontade, outros não. Até porque, se ele não for, isso acarretará também alguns prejuízos, não pode concorrer a cargos públicos e outras coisas mais. E esse chamado para o alistamento, segundo a lei, estou falando no campo terreno, seria para defender o seu país. Você que é homem, sexo masculino, já fez esse procedimento, talvez não serviu ou serviu, e a intenção é servir o país, e até, se for necessário, lutar contra pessoas, contra possíveis inimigos ou uma eventual guerra que surgir. Este é um alistamento no campo terreno, um chamamento. Nós estamos diante de um texto, irmãos, em Marcos, aonde mostra que Jesus,
ele expõe uma necessidade que faria toda a diferença, partindo daqueles 12 apóstolos. Marcos diz que Jesus ele sobe ao monte. Jesus, como um bom judeu, um rabino, um israelita verdadeiro, ele seguia este princípio de subir aos montes. Nós temos alguns episódios na palavra de Deus, nos evangelhos, onde aconteceram coisas interessantes e propósitos de Deus quando Jesus subiu ao monte. Em certas ocasiões, Jesus sobe ao monte e ali ele se revela em uma transfiguração para os seus discípulos. Ele mostra um pouquinho da sua glória que haveria de se manifestar para os discípulos. E ali Pedro ele tenta querer ou fazer uma cabana, uma tenda ali, onde há uma revelação do céu. Enfim, no monte aconteceu coisas extraordinárias. Jesus tinha esse hábito de subir ao monte para orar, para colocar diante do Pai um propósito, e isso é um hábito. Quando nós olhamos para a palavra de Deus nos tempos do Antigo Testamento, nós vamos ver que no chamamento de Abraão precisou subir para o Monte Moriá, levando o seu filho Isaque ali, Isaque sem saber o que ia acontecer, mas estava para acontecer algo ali no monte que poderia mudar a história. Abraão ele vai para o Monte Moriá, leva o seu filho ali, e ali acontece todo aquele processo, a ponto de ele levantar o cutelo para executar aquele sacrifício ali, aonde Deus brada no Monte Moriá e fala para ele: ó, não faça tal coisa, agora eu te conheço. Então, no episódio do monte, Deus teve encontro com homens, e a partir dali houve uma mudança na situação e na vida daquele que estava no monte. Nós temos episódio também lá no Antigo Testamento, irmãos, hoje é um culto de ensino, eu estou dando uma introdução aqui, aonde Moisés ele sobe ali para o monte Horebe ali, e ali Deus se revela para ele também naquele momento. Diz a palavra que Moisés estava ali, Deus mostra para ele uma sarça, começa a conversar com ele ali naquele momento. Ou seja, o monte é um lugar espiritual aonde Deus escolhe para que ele fale de uma forma mais profunda e defina alguma coisa. Quando Deus fala com Moisés ali, mostra aquela sarça, Deus estava revelando para Moisés que a sarça que não se consumia simbolizava o que o povo estava passando no Egito. Deus estava falando para Moisés que aquela sarça estava pegando fogo, ardendo, e assim era o povo que estava lá. Mas a sarça no monte não estava sendo consumida. Deus estava transmitindo para o legislador Moisés que o seu povo, que estava debaixo de uma promessa de uma terra prometida, ali naquele monte, o episódio acontecendo, este povo não iria ser consumido pela ardência do fogo através da sarça. Então, o monte era o lugar, no Antigo Testamento, nós temos vários episódios também que eu poderia falar aqui, mas levaria tempo demais, aonde Deus se revelou em um propósito importante que definiria a situação do futuro. Quando nós vamos aqui para esse texto de Marcos aqui, Jesus sobe para o monte, e o texto do Evangelho paralelo de Lucas fala que Jesus sobe para o monte e começa a orar intensamente ali.
ele sobe, ele ora nesse propósito, segundo Lucas. Marcos fala que depois que ele sobe, ele chama para si os que ele quis. Primeiro ponto, igreja do Senhor, que nós temos que entender em cima desta mensagem: Deus costuma chamar pessoas, irmãos. Deus chama pessoas em especial pelo nome. Jesus comissionou, irmãos, em uma ocasião, 70 discípulos. Ele enviou, ele falou: vai pregar. Estes aqui foram comissionados como apóstolos, ou seja, apóstolo é um, discípulo é outro. Discípulo é aprendiz, apóstolo é enviado. E o apóstolo, ele é tirado do discípulo. Quando Jesus chama para si aqueles que ele quis, nós podemos perceber que dentro deste ato de Jesus, ele teve uma vontade própria, conhecendo quem ele estava chamando. Quando nós vamos, irmãos, para a palavra de Deus, lá em 1 de Reis, capítulo 19, nós vamos ver o episódio onde Eliseu, aquele homem que andou com Elias, ele recebeu um chamamento específico de Deus através de Elias. Quando Eliseu estava com 12 juntas ali de bois, fazendo o seu trabalho ali naquele local, de repente chega Elias, joga a capa, e Eliseu entende que ele estava recebendo um chamado específico pelo seu nome. Deus seja louvado, aleluia. Deus costuma chamar pessoas, irmãos. No quesito de salvação, Deus ele chama todos a se arrependerem e receberem a Cristo e serem salvos e um dia morar no céu. Mas do ponto de vista de obra específica, Deus costuma chamar pessoas pelo nome. Tem pessoas que resistem ao chamado de Deus, mas tem pessoas que entendem o chamado, recebem e vão. Quando Eliseu recebeu aquela capa vindo em direção a ele, irmãos, que é um ato simbólico ali, profético, não é uma doutrina para se fazer hoje, prontamente o Espírito testificou com ele, e ele largou tudo e foi seguir a Elias, que representava Deus, a presença de Deus na terra pelo profeta. Ora, por que Elias não foi em outras pessoas, mas foi justamente em Eliseu? Porque Deus, lá no alto da sua eternidade, ele olhou para baixo e falou assim: eu quero Eliseu. E como Deus não falava com Eliseu diretamente, Deus usou Elias para chamar Eliseu, para Eliseu se preparar para receber uma porção dupla. Era isso que Jesus estava fazendo aqui, irmãos. Jesus foi ao monte em um lugar reservado, ele ora a Deus, e ele chama para si aquele que ele quis. Ele teve vontade. A lista dos nomes está aqui. Pedro, homem problemático. Mateus, um homem de estado, cobrador. Cada um com a sua dificuldade, com o seu estilo de vida, com a sua personalidade. Não tinham mérito, mas foram
chamou para si aqueles que ele quis. Ai, irmãos. João capítulo 15, versículo 19. Jesus disse: antes eu vos escolhi do mundo. Ou seja, ele tem escolha. Ele escolhe. Ele escolhe. Uma certa vez, irmãos, na palavra, quando Samuel era um menininho, ele estava dormindo ali. Aleluia. Ele ouve uma voz chamando ele de noite: Samuel. Ele olha, aí dorme um pouquinho mais, sonha, aí de novo ele ouve: Samuel. Aí ele olha de novo, aí de novo: Samuel. Mas não era essa voz aqui humana, não, era uma voz assim, aquela voz doce, né? Aquela voz doce que não tem palavra no dicionário que explica. Era Deus falando com ele, chamando ele pelo nome. Escolha, escolha, irmãos, escolha. Escolha, Deus escolhe pessoas pelo nome. O sacerdote entendeu isso. No intelecto do sacerdote, irmãos, ele fala para Samuel: oh não, vai te chamar de novo. Você fala assim: eis-me aqui. Então Deus decidiu lá no alto chamar alguém pelo nome. O cerne da mensagem aqui, irmãos, só nesse começo aqui, é que Deus está chamando pessoas pelo nome aqui. Deus está chamando você, faz tempo para um trabalho, está comissionando. Estas pessoas específicas aqui, que Jesus trouxe para si porque Ele quis, prontamente vieram a Ele, não resistiram à voz do Mestre, a voz daquele que tem todo o poder, a voz daquele que sabe o dia de amanhã, a voz daquele que tem propósitos através de nós. Deixa eu falar uma coisa em cima dessa mensagem aqui nesta noite. Deus precisa realizar algumas coisas no dia de amanhã, e Ele conta com você. Ele está lhe chamando, irmão e irmã. Em cima desse chamado aqui, os apóstolos que eram enviados não sabiam de tamanha autoridade que o Senhor ia dar. Tinha gente chamada aqui pelo nome, que futuramente a sombra ia passando e todo mundo ia sendo curado. Tinha gente aqui que receberam um chamado aqui, que na primeira pregação muitos milhares de almas já aceitaram. Por quê? Foram pessoas específicas que o Senhor escolheu para um chamado e receberam uma unção espiritual. Tem pessoas aqui, na nave da igreja, na extensão da igreja, que Deus já lhe chamou para entregar para você algo espiritual, para Ele agir através de sua vida. Tem obreiros aqui, companheiros nós também, que Deus já lhe chamou para entregar algo espiritual na tua vida.
Isaías 43, versículo 1. O Senhor fala para a nação através do profeta. Ele diz: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ô Maria vem, ô João vem, ô Paulo vem, ô Antônio vem, eu estou lhe chamando pelo nome. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que Ele quis chamar pessoas. Na eternidade, irmãos, Deus estabeleceu que Davi seria o rei legítimo de Israel. E agora eu vou dizer que Deus chama pelo nome, irmãos. Quando acontece todo aquele episódio, Samuel vai na casa de Jessé, e ali veio um, veio outro. Você já conhece a história, todos pregam sobre isso. E aí é uma pergunta: acabou todo mundo? Tem mais? Não, tem um que está lá no campo lá, está no meio do mato lá, deve estar tudo sujo, né? Os pés no chão, cheio de poeira. Essas palavras não estão na Bíblia, tá? Mas a gente pode imaginar isso daí, não é pecado. Está lá. Deus estava, irmão, controlando aquela reunião familiar ali entre Jessé, seus filhos e Samuel. Deus estava ajustando as coisas. Aí ele diz: então chama ele. Chama ele. Quando ele chega, irmãos, o Davizinho, só para você entender que Deus escolhe e que Deus chama pessoas pelo nome. Quando ele aparece ali, naquela mesa, alguém talvez disse: mas esse é Davi. Aí o Senhor fala com ele: é esse. Sabe, irmãos, não foi Samuel que escolheu a Davi, foi Deus que escolheu a Davi pelo nome. Não foi Deus que escolheu a Saul, foi o povo que escolheu. Deus escolheu Davi pelo nome. O Senhor Jesus, irmãos, Ele nomeia os 12 para que estivessem com Ele e os mandasse a pregar, sabe? Ou seja, eram pessoas, irmãos, que estariam mais perto do Mestre, tá? Os 70 ficaram à parte, fazendo a obra lá. Mas esses aqui se tornaram apóstolos, enviados de fato. Não é esses apóstolos que tem hoje, tá, irmãos? Esse título aí, não é esses daí não, esse aqui eram os verdadeiros. Eles ficaram pertinho do Mestre. Aí Jesus percebeu que estes eram os ideais. E aí Marcos diz que era para que eles tivessem poder. Ou seja, quem é chamado pelo nome, escolhido por Deus, ele tem o privilégio de receber dele poder. Poder. Sabe aquela palavrinha grega dunamis, né? Que traz a ideia de energia, de capacidade, de força. Ou seja, tem uma classe de pessoas que apenas vem, senta, está tudo bem. Mas tem outra classe que sente o chamado de Deus para a sua vida queimando dentro dele. E estes estão mais preparados para receber este poder que Ele tem
A igreja precisa sair da conformidade. Nós não podemos ser mornos, irmãos. E eu estou falando de poder espiritual de verdade, daquele que delega sobre nós o poder para fazer a obra do reino. Tem muita gente aqui que está precisando receber o impacto do Espírito, este poder. Você já sabe que Ele te chamou. Aleluia. Aleluia. Espírito de Deus. O Senhor está propondo uma mesa para algumas pessoas aqui, irmãos. Eu estou de posse da palavra nesta noite. E o Senhor usa minha boca para dizer que há uma mesa preparada para algumas pessoas aqui. São pessoas que foram chamadas pelo nome. Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesus disse para aqueles que eram mais próximos dele: eis que vos dou poder. Sabe o que ele está dizendo em cima desta palavra nesta noite? Ele está dando capacidade para você suportar, para você executar o chamado dele na tua vida. Não é vontade de Deus que você fique desta maneira. Haverá um encontro de Deus contigo por estes dias. Agora eu vou entregar o que Deus está colocando em minha boca. Haverá um encontro de Deus contigo de madrugada por esses dias. Ele te chamou para você ser um instrumento nas mãos dele. Quando Deus chama Jonas, ele decide ir para o outro lado. Muitos falam que Jonas é covarde, né, irmãos? Eu não gosto de ensinar assim, nem falar isso. Mas ele recebe o chamado e ele simplesmente toma uma decisão, irmãos, de ir para um outro lugar. Era para ir para um lugar, ele vai para outro, né? É Nínive, Tarsis. Vai, se esconde, dorme, fica lá embaixo. Deus deu decisão para todo mundo, irmãos. Todo mundo faz o que bem entende. A palavra está aqui, né? A instrução está aqui. Mas só que Deus chamou Jonas pelo nome. Eu vou encerrar aqui, irmãos. Chamou ele pelo nome. E sabe no que Deus estava mais interessado, pastores, amigos? Era trabalhar dentro de Jonas, não era na nação. Primeiro, Deus queria que Jonas entendesse que ele foi chamado pelo nome. Você vai aceitar o chamado pelo nome? Ou vai aguardar vir um peixe engolir? Quem é carnal vai falar: mas como um peixe me engolir se eu não estou nem no mar?
Quem é carnal vai pensar assim. Mas quem é espiritual está entendendo pela revelação da palavra que o peixe é o cuidado, peixe é o cuidado de Deus, irmãos. O peixe é o cuidado de Deus, não é para matar Jonas. O que tem a ver com Marcos? Tem a ver com o chamado pelo nome. O peixe foi um cuidado para Jonas não se afogar, irmãos. Quem resiste, o peixe chega, irmãos, vai engolir. Só que o peixe que engole não é o fim, porque Deus chamou pelo nome. Tu és meu, ele disse. Aí, irmão, Deus é tão bom que ele chamou Jonas pelo nome. E Jesus falou que foi uma baleia, né, que engoliu Jonas. O texto de Jonas fala um grande peixe, aqui eu fecho. Mas a baleia, você pode pesquisar lá depois na internet, quem já leu o livro sabe, ela come muitas algas marinhas, ela se alimenta mais disso daí. Pequenos peixes, mas muita alga, só salada, salada não. Muito. E aquilo ali produz um oxigênio dentro do estômago da baleia. Algo respirável para um humano. Então, quando Deus chama alguém pelo nome, Ele tem todo o cuidado de preservação. Deus tem cuidado de preservação. Deus tem cuidado de preservação. Talvez tenha alguém aqui que foi chamado pelo nome, já está 3 dias e 3 noites no ventre. Mas calma aí que você não vai morrer não, porque Deus te chamou pelo nome. Ele te escolheu para um propósito. Ele vai te elevar de patamar, não para a sua exaltação, mas Ele diz que é promessa. É promessa. Gideão, ajunta o exército, tá bom. 32 mil, Senhor, tem aqui. Aí Deus faz assim, ó. Deus não fez, tá? Eu que estou fazendo. Mas não é pecado, não. Não, ainda não é muito. Diminui, 22 mil. Não é muito. 10 mil só. Não, ainda não dá, não. Manda eles beber água. Os midianitas preparados para invadir. Aí aquele processo da água, irmãos, boa parte vai lá e se ajoelha, talvez enfia a cabeça dentro da água. Ai, que sede, vou me refrescar. Mas os 300 que foram chamados pelo nome, Deus sabia o nome dos 300, pastor Raimundo. Onde está escrito isso? Pregador. Não está escrito, mas Deus sabia. Deus sabia o nome. Eles pegam a água e faz assim, ó. Quem é chamado pelo nome, irmãos, faz assim, ó. Os 300 Deus escolheu para libertar Israel. E você foi chamado. Quem crê nessa palavra precisa encerrar. Se coloca de pé por um instante. Eu vou usar mais 1 minuto só. Vou pedir a paciência tua. 1 minuto só. Eu quero orar com você. Quem entendeu, irmão, essa palavra nesta noite? Só deu para ficar em 2 versículos. Deu para falar o restante.
mas bom. Tá bom, eu fiz o que o mestre mandou. Curva a tua cabeça, eu quero orar por você. Querido Jesus, eu entreguei a tua palavra, que não é minha, Senhor, com muita humildade, Senhor. Eu falei os teus oráculos. Senhor, está aqui a tua igreja em Ferraz, setor 27. Quero pedir ao Senhor para que o Senhor, ó Pai, faça de povo lembrar da palavra esta semana, Senhor. E como o Senhor usou, Senhor, a minha boca para dizer que haverá um encontro com algumas pessoas aqui, Senhor. Pai amado, eu sei que isso, Senhor, irá acontecer, Senhor, porque nós falamos aquilo que o Senhor manda, Pai. Deus eterno, Deus santo, Deus todo-poderoso. Assim como o Senhor comissionou os 12, Senhor, enviados do Senhor, ó Pai. Senhor, traz um despertamento para esta igreja nesta noite, ó Deus. Senhor, meu Deus, faz-nos perceber a necessidade, Pai, de fazer a tua obra, Senhor, com poder, com autoridade, para ganhar almas, Senhor, para combater, Senhor, meu Deus, o reino das trevas, Pai. Nos ajuda a continuar, Senhor, nos ajuda a perseverar, Senhor, na fé, Senhor, da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus.